Sobre a agricultura brasileira, escreveu Morgado de Mateus em 1768. Pede um homem sua sesmaria. Tiram-se as informações necessárias e, não aparecendo dúvidas, a terra lhe é outorgada. Fica sem cumprimento a cláusula que manda proceder à demarcação, porque se acham cobertos os sertões de cerrada mataria que estorva qualquer tentativa de medição. Chega o homem ao local onde lhe parece que principiam suas terras. Demarca-as por estimativa, deita abaixo as árvores, deixa a lenha secar, bota-lhe fogo e em seguida vai plantando à mão uma semente aqui, ali outra, e sem mais benefício, fica a esperar o tempo da colheita. Apanha finalmente o que escapou aos macacos e papagaios. A regra era derrubar a mata, tocar fogo e plantar em cima. Quando a terra, cansada, não mais rendia, escolhia-se nova área mais adiante. Essa agricultura itinerante, típica de nossa formação histórica, continua sendo a prática nas atuais fronteiras agrícolas. Agora, quando eu cheguei era puro sertão, né? E foi derrubando devagarzinho, e um pedaço por ano, e ia cultivando. E assim ali a gente até agora não precisa adubo ainda. E o senhor planta 2 vezes no mesmo lugar? Planto. E a terra não fraqueja? Não enfraquece. E cada ano o senhor... Eu limpo e depois planto e vai colhendo. Depois torna a limpar de novo e plantando de novo. O solo fértil e o trabalho quase gratuito permitiam à monocultura um lucro fácil e vultuoso. Mas isso constituía empecilho para progressos técnicos e evolução econômica. A produção de alimentos continuava sendo uma atividade secundária dentro da agricultura e foi se concentrando nas mãos dos pequenos produtores que tendem a organizar uma economia autossuficiente. O pouco que sobra não chega a estimular uma atividade comercial. Feijão, milho, arroz. E na planta principalmente por gasto, né? O que sobra, às vezes a gente vende, empresta para alguém, depois eles devolvem, né? Vocês vendem para quem? Geralmente, o que sobra, assim, nós vendemos pro povo do bairro mesmo, né? Pro Vitória aí. Ali, o negócio é esse. Quando, vamos supor, tinha meieiro, o que tinha que dar uma parte ao patrão, então eles plantavam, o patrão dava um tanto de terra para eles, então eles plantavam. Caso sobrasse do gasto deles, então eles vinham, tanto eles me vendiam para querer o dinheiro, como eles trocavam com mercadoria, né? Tanto compravam o arroz, como o feijão, como o milho, como a batata, cebola. No sistema de parceria, o trabalhador agregado cultivava uma parcela de terra, reservando uma parte da colheita para o seu sustento e o de sua família, e entregando outra parte ao dono da terra. A meia metade de cada um é 10 sacos, 2 sacos, como no começo, 10 sacos cada um. Vai contando, um cada um. Quarta não, quarta eu deixo 4 sacos, um do senhor e 3 é meu. Aí é o seguinte, eu trabalhava de porcenteiro, sabe? Depois de bastante economia, a gente conseguiu apurar um dinheirinho e comprar a pequena propriedade em que a gente está trabalhando, entende? Então hoje eu vivo aqui eu, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo dependendo do nosso esforço. O senhor não tem empregado? Não, senhor. Por quê? Porque a propriedade aqui é pequena, sabe? Então aqui nós mesmo tocamos. Aqui todo mundo trabalha. As meninas trabalham na raça, trabalham em casa, eu tiro leite, cuido com as criação, faço comida, todo mundo trabalha aqui. Essa moça aqui, o que faz? Eu trabalho em casa, na cozinha, lavo roupa.
Trabalha na roça também? O pequeno produtor não paga salários, pois utiliza o trabalho da própria família. De uma maneira geral, não participa da economia de mercado. Quando consegue tornar-se proprietário, reflete o modelo que lhe é proposto pela grande propriedade monocultural. Nós plantamos mais ou menos um alqueires, assim, da família, né? Arroz, milho, mas só para o gasto. Nós plantamos 7 alqueires de algodão. Esse algodão, a parte até nós já vendimos. Vendimos 1.000 arroba. Vendeu por quê? Precisava do dinheiro? Precisando do dinheiro, né? Depois medo também dele cair, né? Esses anos aí não tá sendo muito firme, né, o mercado do algodão, então. Se você quiser guardar o algodão, você tem lugar para guardar? Não tem. Como assim? Inclusive assim queimou, nós tínhamos um ranchão, sabe, muito grande, o ano passado queimou. Queimou com algodão e tudo. Então esse ano nós não tem, nós temos que ir colhendo e mandando para a máquina. Agora se não quiser vender, não tem problema, fica lá na máquina. A gente vende quando quer. E é melhor esperar preço? Agora nós estamos meio a risco, né? Não vamos esperar, não. Achou que dá para controlar o negócio, vamos vendendo. A agricultura brasileira sempre foi mais ligada ao comércio de exportação do que à produção de gêneros alimentícios. Dessa maneira, a atividade agrícola dependia mais das altas e baixas do mercado externo do que dos fatores de produção. Neste quadro, o plantio de alimentos essenciais fica relegado a um segundo plano, aonde persistem as velhas técnicas. A cultura do feijão realmente é uma cultura de subsistência. O milho e a soja dão diversos subprodutos, inclusive para a alimentação animal. O feijão não oferece essa possibilidade. As grandes fazendas, antigamente, os mineiros utilizavam as culturas de café para plantar o feijão entre as culturas de café para sua própria subsistência. E para ele tanto faz plantar um saco e colher 2 ou 3 como colher 10. Dando para ele se nutrir durante um certo tempo, ele não faz questão da colheita. Empunhando a foice o machado, foi surgindo os enormes roçados e suas moradias. Algumas regiões aqui no estado de São Paulo já produz feijão em grande escala, com áreas de até 50 alqueires plantados. E alguns municípios, o pessoal, os lavradores, têm ficado ricos com a produção de feijão. Então é característico que nessa região o feijão passou de uma fase de subsistência para uma fase empresarial. Se a gente tecnificasse e fizesse o feijão em cultura tipo empresarial, a gente poderia, com metade da área, produzir a mesma quantidade que nós estamos produzindo hoje. Paradoxalmente, a abundância de terras representou um fator importante no atraso de nossa atividade agrícola. Os produtores agrícolas tinham condições fáceis para expandir suas culturas sem se importar com a produtividade. O agricultor brasileiro não conhece bem o solo no qual trabalha. Ele tem alguns conhecimentos daquele uso diário que ele tem, o contato permanente que ele tem com o solo. Mas ele não é capaz de explorar ao máximo o seu solo para a produção agrícola. Ele também deveria se preocupar com o desgaste que esse solo sofre através da erosão. Os solos brasileiros estão sofrendo desgastes terríveis e a camada explorada não ultrapassa 20 centímetros. Isso decorre naturalmente de uma falta de uma educação curricular, de escola. Nós deveríamos incentivar o estudo de solos, de problemas agrícolas, discuti-los no curso primário. Assim eles teriam uma mentalidade um pouquinho melhor do que os conhecimentos atuais que eles têm. Vai dobrando. Depois essas folhas aqui secam todas como ali, ó. A gente vem e quebra aqui. Quando está no ponto de dobrar, esses cabelos aqui já estão bem secos e caindo, sozinhos. Onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi aqui com meu pai, aqui na roça mesmo. Na escola ensinam essas coisas? Não. O que ensinam na escola? Na escola lá eu aprendi hortaliças, mexer com horta, assim. Ainda não deu para aprender bastante, porque foi muito pouco tempo. A transmissão oral de conhecimentos contribuía para preservar a arcaica estrutura de produção,
retardando assim o desenvolvimento de nossa atividade agrícola. Enquanto isso, nas instituições de estudos agrícolas, criadas a partir do fim do século passado, pesquisam-se meios para modernizar nossa agricultura. As pesquisas genéticas, desenvolvendo sementes melhoradas, são fundamentais para a obtenção de aumentos de produtividade. Em algumas culturas, a utilização de sementes melhoradas já é uma prática comum. Cerca de 70% da área plantada com milho no estado de São Paulo utiliza semente melhorada. Mas na lavoura de feijão, apenas 2% da área plantada utiliza sementes melhoradas. Aqui trata-se de um campo de multiplicação de sementes básicas de feijão. Ele inicia-se nas casas de vegetação, onde se tem um controle rigoroso do aparecimento de moléstias. Então, nós podemos obter as variedades completamente isentas de patógenos prejudiciais à cultura de feijão. É uma máquina chamada de mesa de gravidade, separa as sementes por peso específico. A fração pesada e a fração média são aproveitadas e a fração leve é descartada porque é formada em sua maior parte por sementes xoxas, palhas, etc. Então, um teste de germinação feito em semente de milho. A semente é colocada num papel substrato especial com boa absorção de umidade, livre de substâncias tóxicas que possam interferir na germinação das sementes. Também é colocado em temperatura especial para a germinação dessa espécie. Bom, é determinada a porcentagem a gente faz a contagem do número de sementes que produzir uma plântula normal, né? Nesse caso aqui, a germinação foi muito boa. Eu até agora ainda não consegui ver uma plântula anormal aqui, apenas vi uma morta. Acredito que a germinação dessa semente aqui vai ser bem acima de 95%. Uma semente de germinação muito boa. Geralmente o agricultor não planta uma semente melhorada. A semente do arroz, um pouco que a gente planta, o gasto, então sobra um pouco. Sempre uns 2 ou 3 sacos a gente planta, mesmo do gasto. Um outro aspecto seria que o lavrador deveria tomar o cuidado de plantar o arroz na época mais adequada. E o plantio ele deveria fazer continuadamente, para que ele evite que na época mais crítica de falta de água para a planta de arroz, que seria por ocasião do florescimento, ele tivesse o arroz nas diferentes fases. Então, se ele tivesse o azar de pegar um período seco, ele pegaria apenas em uma pequena parte da sua lavoura. Fase em que o arroz tem maior necessidade de água, porque se não encontrar essas condições favoráveis para que ele retire essa água do solo, as flores, as espiguetas que se formam não são fecundadas e aí não produzirão o grão. O agricultor geralmente não faz isso, ele planta de uma só vez toda a sua área. As práticas arcaicas e avançada tecnologia convivem lado a lado na agricultura brasileira. À medida que nossa população se concentra nas cidades, impõe-se a modernização da atividade agrícola. E isso só pode ser conseguido com a substituição das práticas obsoletas por um regime de produção que estenda também aos pequenos produtores os benefícios da moderna tecnologia. Despertaram das matas sombrias o enorme leão que dormia e puseram de pé. Esta é uma breve história de um vegetal que se fez rei em 3 tempos. Até há poucos anos desconhecida do agricultor brasileiro, a soja compete hoje com o café
pela liderança na exportação brasileira de produtos agrícolas. A origem mais antiga que se conhece é na Bahia, trazida pelo famoso pesquisador Dr. Dutra. Mas, em pequena escala, ela sempre foi cultivada no Rio Grande do Sul, no Paraná e pelos japoneses de São Paulo. Como cultura comercial, eu acredito que ela tenha se estruturado a partir do Rio Grande do Sul, com base na criação de porcos dos colonos alemães e italianos, principalmente na zona das Missões, que passaram a imitar o japonês, que tinha muito melhor resultado na criação de porcos, quando ele adicionava a soja ao milho. E todo mundo, então, na chamada Zona Colonial do Sul, passou a semear soja no meio do milho, vendendo pequenas quantidades de excedentes, 20, 30 sacos ao bolicheiro, que é o comerciante, o vendeiro da colônia. Esse, por sua vez, reunia alguns estoques maiores e vendia para o atacadista de Porto Alegre. E esse entregava ao exportador. Não, houve muito trabalho feito pelos técnicos brasileiros no sentido de tentar promover a cultura da soja. E nesse trabalho de promoção, os agrônomos chegavam a pedir aos padres nas áreas de grande tradição religiosa que recomendasse o plantio da soja, que procurasse esclarecer o agricultor, que não adiantava benzer, precisava mesmo combater as pragas com defensivos. Soja não dá nada, soja só dá trabalho. Por quê? Porque um trator, veneno e esse outro, como é, o adubo, essas coisas no fim não sobra nada. Apesar de todo aquele esforço, ela não conseguia se expandir, na minha opinião, por falta de uma oportunidade econômica. Essa oportunidade econômica surgiu quando, então, os cafeicultores, que tiveram os cafezais destruídos pela geada, a geada no norte do Paraná, a geada de 53, tinham necessidade de fazer renda para sustentar a situação e, além do milho, queriam plantar outra coisa. Então, começaram alguns a plantar soja em 53 e, principalmente, a partir de 55. Num país que tem disponibilidade de fatores de produção, principalmente terra e mão de obra. E juntando terra, mão de obra, a tecnologia que existia disponível na forma de boas variedades, de dados sobre plantio e a condição do mercado internacional de preços favoráveis para o agricultor, tudo isso junto fez com que o Brasil passasse a ser, em menos de 10 anos, o segundo exportador mundial dessa leguminosa. O senhor vê, esse caminho abre perspectivas para algum outro produto? Para qualquer produto, quer dizer, num país como o Brasil, que tem essa disponibilidade de terra, de trabalhadores e tecnologia também, qualquer produto pode se expandir. É o caso atual da mandioca. Primeiro porque é uma cultura conhecida do agricultor brasileiro. Segundo lugar, ela é pouco exigente em solo e para se produzir mandioca não há necessidade de uma adubação tão intensa como seria o caso da cana ou mesmo do milho. A mandioca vai muito bem encerrado, o que permite que a mandioca entre na grande faixa de solos planos do Brasil que ainda não está ocupada. Se nós somarmos a isso o fato da mandioca ser um produto para a agroindústria, já que a quantidade de álcool que nós precisamos para incorporar ao combustível líquido para alimentar os nossos veículos no futuro, nós vemos aí uma oportunidade incrível. A mandioca tem uma grande importância no cenário agrícola brasileiro. Devido, em primeiro lugar, se tratando de uma planta muito rústica, que suporta ou tolera as grandes adversidades de clima, de solo, de pragas e moléstias e apresenta, além de tudo, uma alta produtividade. Ela vem sendo cultivada principalmente no Brasil desde há muito tempo. Quando os portugueses já chegaram aqui, eles já encontraram a mandioca de uma forma cultivada. A planta da mandioca chega mês de outubro, na primeira minguante. De outubro, então, vem a chuva, eu pico a rama e enterro ela lá no chão, né? E é trabalhoso, não? Ah, não é muito, não. É serviçinho do meu serviçinho de quintal, né?
Pode-se dizer que a mandioca é o alimento mais consumido no Brasil. É da ordem de 124 quilos per capita por ano o seu consumo. Se compararmos isso com o arroz, que é da ordem de 40 quilos, com o feijão, que é da ordem de 27 quilos, pode-se observar a sua grande importância. Se come 3 vezes mais mandioca nesse país do que se come arroz. 4, 5, 6 vezes mais do que feijão. Ela é o sustentáculo da alimentação da população brasileira. Nós produzimos atualmente cerca de 30 milhões de toneladas de mandioca e quase toda essa produção é consumida dentro do país. A mandioca tem sido sempre relegada a um plano inferior, notadamente porque ela não traz divisas ao país. Num hectare de mandioca, no estado de São Paulo, hoje se consegue por volta de 25 toneladas de raízes. São poucas as plantas que produzem tamanha quantidade de alimento por unidade diária. A mandioca é cultivada em todo o Brasil empiricamente e pode a sua produtividade ser aumentada adotando-se um pouco de tecnologia já conhecida entre nós. Trata-se de frutos da mandioca. Esses frutos contêm as sementes que são utilizadas no programa de melhoramento. Existem variedades que têm grandes diferenças, são diferenças marcantes, seja na produção de raízes, seja nas resistências a pragas e moléstias, seja no teor de amido e etc. Essa variedade, por exemplo, é a IAC Mantiqueira, uma variedade melhorada aqui no Instituto Agronômico de Campinas, que nessa experiência está conseguindo produzir cerca de 30% mais que a variedade branca de Santa Catarina, que é plantada em 95% da área do estado de São Paulo. A mandioca tem no Brasil o seu berço de origem. Ela pode se tornar de grande importância para a produção de álcool carburante. Isso não acontece com a cana-de-açúcar, que exige padrões de fertilidade de solo, em climas específicos e etc. Cumpre ao Brasil, que é o maior produtor de mandioca do mundo, com 30% da produção mundial, estimular as suas pesquisas com uma cultura que teve origem no seu próprio território. A agricultura brasileira percorreu um longo caminho, desde a fase da monocultura de exportação até os dias de hoje. Funcionando como propulsor da economia nacional, a atividade agrícola permitiu o acúmulo de capitais necessários à industrialização do país. Alimentar a nossa população é tarefa que cabe a um número cada vez menor de pessoas. A reformulação de práticas agrícolas tradicionais está ligada à urbanização, que fez diminuir o número de habitantes dedicados à produção de gêneros alimentícios. O banco financia, mas não pode tirar o financiamento sem produção. Você não acha que é justo? O crescimento do mercado interno poderia reduzir a tradicional dependência da agricultura brasileira ao comércio exterior. Mas os ganhos de produtividade que deveriam beneficiar quem produz os gêneros alimentícios e quem os consome acabam retidos pelo antiquado sistema de comercialização. Porque os preços pagos aos produtos agrícolas são irrisórios e quando esses produtos se encontram na mão do produtor, eles valem pouco. Depois que eles passam para os intermediários, eles passam a valer mais. A transferência das rendas da agricultura para o desenvolvimento de outras atividades produtivas tornou possível a modernização da economia brasileira. Mas quando 60% do povo brasileiro vive nas cidades, é forçoso um retorno da agricultura à sua função essencial: alimentar de forma abundante e acessível a população do país.